Boa noite. Eu e a Marta, lá em casa, eu e a Marta e o Miguel, lá em casa andamos no processo de arranjar o nosso jardim. O nosso jardim estava em muito mau estado e nós andamos no processo de arranjar o jardim. O nosso jardim é muito pequenino, mesmo muito pequenino, tem muito poucos metros quadrados, mas nós decidimos dar um jeito àquilo e então nós decidimos colocar, em vez de colocarmos relva para não ter que andar a cortar, então decidimos colocar umas pedrinhas de cores diferentes para fazer ali um feitio, para dar ali um jeito àquilo. O grande trabalho da Marta ali é decidir quais são as cores que nós vamos usar e como é que nós vamos fazer e que feitios é que nós vamos arrumar. O meu trabalho é resmungar muito, porque apesar daquilo ser pequeno parece que nunca está feito. E então, porque é que nós nos fomos enfiar nisto? Para que é que nós não deixávamos isto como estava, que estava mal, mas pronto, não interessa. Mas pronto, o grande trabalho da Marta é definir como é que aquilo vai ficar no final. E uma das perguntas que a Marta mais coloca é: será que este contraste está bom? Será que este contraste destas duas cores, será que fica bem? E de facto, contrastes são coisas interessantes. Um contraste, seja de uma cor ou de outra coisa qualquer, é uma diferença grande. Quando algo faz contraste é porque nós conseguimos ver uma diferença grande ali entre as duas coisas. Visualmente, contraste entre cores ajuda-nos a realçar as coisas. Um contraste entre preto e branco realça as duas cores. É um contraste muito grande, porque são duas cores exatamente opostas, mas é assim um contraste muito, muito grande. Um contraste entre aquilo que dizemos e fazemos pode ser complicado, pode ser mais delicado. E um contraste entre uma forma de viver e outra forma de viver também já pode ser um pouquinho mais delicado também, um pouquinho mais difícil de lidar, talvez, do que apenas um contraste entre duas cores. Nós hoje vamos ver acerca de dois contrastes que Paulo realça na sua carta aos Gálatas. Então vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, e vamos ler dos versículos 8 até 20. Então, Gálatas 4, e vamos ler de 8 a 20. Diz assim, Gálatas 4, 8 a 20. Antes, porém, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós, e em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes nem me desprezastes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos o testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então os Gálatas estavam a ser atacados, creio que a melhor expressão é esta, atacados, por falsos ministros e falsos mestres que tentavam a todo o custo que eles voltassem à prática da lei judaica em detrimento do Evangelho que Paulo lhes tinha pregado, que Paulo lhes tinha deixado. Então, desde o início desta carta, desde o início lá em Gálatas 1, que nós vemos que Paulo se procura defender. Paulo procura defender o seu ministério, procura defender o Evangelho que lhes tinha pregado previamente.
E procura também, de alguma forma, atacar ou contra-atacar aqueles que o atacam a ele, aqueles que atacam o seu ministério, que atacam o seu ensino. E vemos que, por exemplo, lá no capítulo 2, que Paulo até dá um puxão de orelhas bem forte a Pedro, porque Pedro não quer tomar parte nesta discussão, e então Paulo ataca esta posição demasiado neutra de Pedro. E nesta passagem, como parte da sua defesa ou do contra-ataque que ele está a fazer aos falsos mestres, aos falsos ministros do Evangelho, Paulo apresenta-nos dois contrastes. O primeiro é o contraste entre o Evangelho da fé e a religião ou religiosidade do mundo, que encontramos dos versículos 8 até 11. E o segundo contraste é o contraste entre o ministério do Evangelho e o ministério do mundo, dos versículos 12 até 20. Estes dois contrastes é aquilo que nós vamos ver com algum detalhe, não muito detalhe, mas vamos ver com algum detalhe de seguida. Então o primeiro contraste é entre o Evangelho da fé e a religião ou a religiosidade do mundo. Portanto, de um lado temos a fé, do outro lado temos o mundo. Logo no versículo 8 nós vemos que num passado mais longínquo, os Gálatas não conheciam a Deus. Versículo 8 diz-nos: antes, porém, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então, lá num passado muito longínquo, os Gálatas tinham estado longe de Deus. Eles não conheciam a Deus, então serviam, ou eram escravos de não deuses. Eles trabalhavam de alguma forma opostos a Deus, porque não conheciam a Deus. Deus ainda não lhes tinha sido apresentado. E então eram escravos de não deuses. Tinham, de certeza, uma vida que estava completamente fora dos planos de Deus, completamente arredada dos planos de Deus. Depois, no versículo 9, agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir. Então, eles agora conhecem a Deus, já têm um conhecimento diferente daquilo que tinham antes. Então, porquê é que quereriam estar a largar aquilo que conhecem de Deus, que sabem ser verdade, para voltar atrás? Porquê é que estão a querer largar aquilo que conhecem de Deus, o Deus que servem, para voltar atrás? E Paulo qualifica também a vida deles antes de conhecer Deus como algo fraco. Ou seja, aquilo que quem eles serviam antes de servir a Deus era alguém fraco, era um não-Deus. Pelo menos é irrelevante quando comparado com aquilo que é servir a Deus. Dentro do contexto dos Gálatas, nós sabemos que eles estavam a ser persuadidos a voltarem à lei, persuadidos a voltar atrás, persuadidos a voltar à antiga cultura judaica. E o voltar à lei é tornar-se escravo da lei. E aquilo que Paulo diz é que não faz sentido voltar atrás, não faz sentido voltar àquilo que é mais fraco do que aquilo que eles conhecem, agora. É errado servir alguma outra coisa que não Deus. Ou melhor, é errado atribuir o lugar de Deus a qualquer outra coisa, independentemente de qual ela seja. E os Gálatas estavam a voltar atrás. Eles estavam a voltar ao serviço da lei, quando já conheciam algo que era muito melhor do que a lei. Algo que veio substituir a lei. E nós podemos não correr o risco de voltar ao serviço da lei judaica, porque ela nunca fez parte do nosso contexto, da nossa cultura. Tanto quanto sei, nenhum de nós tem origem judaica. Mas podemos também cair na mesma tentação que os Gálatas estavam a sentir, em trocar o lugar de Deus por outra coisa que não Deus. Deus tem ou deve ter um lugar muito próprio das nossas vidas e nós não devemos trocar o lugar de Deus por outra coisa qualquer. Colocar outra coisa qualquer no lugar de Deus é profundamente errado. Seja dinheiro, seja trabalho, seja outra coisa qualquer, o que quer que seja. Nós não devemos colocar nada no lugar que está reservado a Deus. Ainda algo interessante neste versículo 9 é, Paulo refere que, sendo conhecidos por Deus, ele como que altera a sua frase, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Isto indica-nos que os Gálatas já eram habitação de Deus. Eles já eram convertidos. Deus já estava dentro deles. Deus já habitava dentro deles. Mas mesmo assim,
eles estavam a caminhar no sentido de retroceder, estavam a querer voltar atrás, estavam a querer largar aquilo que conheciam de Deus e o facto de serem conhecidos de Deus para voltar à lei. E isso fica claro no versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Os Gálatas já estavam a cumprir o calendário judaico. Eu não sei o que conhecem do calendário judaico, mas o calendário judaico era baseado muito em datas. Havia datas muito específicas para a celebração de festas, havia toda a questão em torno do sábado, e eles já estavam a guardar esse tempo. Eles já estavam a cumprir a lei judaica na forma como respeitavam o calendário judaico. Já tinham voltado atrás de tal forma para a lei que já estavam nessa situação. E nós podemos entender um pouco do porquê. Se calhar podemos tentar perceber um pouco porque é que estava a ser talvez fácil para os Gálatas voltarem atrás. É que, por exemplo, guardar o sábado é algo objetivo que as pessoas podem fazer. Se a lei lhes diz guardar o sábado, tu tens que guardar o sábado para garantir a salvação, é algo que é fácil para as pessoas fazerem, porque marcam no calendário e guardam o sábado, e é algo que as pessoas têm que fazer. E então as pessoas dizem, pronto, eu guardei o sábado, eu mereço a salvação, eu mereço lá eu mereço o meu lugar junto de Deus. Quando a minha vida neste mundo terminar, eu mereço o meu lugar no céu, porque eu guardei o sábado. As pessoas podem pensar que eu cumpro a lei, então eu mereço o meu lugar no céu. Mas isto não é correto. Jesus veio para fazer aquilo que nós não podíamos fazer por nós próprios. Jesus veio morrer na cruz para nos dar a salvação. E não há nada que nós possamos fazer e não há mérito nenhum nosso naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós conseguimos a salvação apenas pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Nós podemos não cair na questão judaica de guardar o sábado de alguma forma, mas podemos cair naquela linha de pensamento que muitas vezes os incrédulos têm, que é: eu até nem sou má pessoa, eu nunca roubei, eu não trato mal ninguém, eu até me porto bem no trânsito, portanto eu se calhar não sou má pessoa. Como eu não sou má pessoa, eu então mereço um lugar no céu, eu mereço o meu lugar no céu. Isto é errado. A única forma de termos salvação é pela fé e pela fé naquilo que Jesus fez. Então o cumprimento do calendário judaico por parte dos Gálatas é uma espécie de medida de retrocesso e também, de certa forma, é uma medida da sua falta de fé. Eles seriam salvos pela fé, não pelo cumprimento da lei. E também, de certa forma, é eles a quererem dizer a eles próprios que tinham mérito na sua própria salvação. Era eles a dizer a eles próprios que, como cumprem a lei, então merecem o lugar da salvação. Eles queriam voltar atrás porque não confiavam que aquilo que Jesus tinha feito por eles na cruz era suficiente para lhes garantir a salvação. De alguma forma, o impacto que o Evangelho da fé teve neles estava a ser ultrapassado por aquilo que eles conheciam de antes, que era o cumprimento da lei. E se calhar era fácil isso acontecer porque talvez se sentissem mais confortáveis cumprindo a lei do que vivendo por fé. E viver por fé às vezes é difícil. E então para eles se calhar era mais fácil apenas terem que marcar um certo cumprimento de certas coisas e assim estava feito, e não tinham que viver pela fé, não tinham que seguir os ensinos de Cristo. No versículo 11, Paulo diz: receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Nós às vezes usamos a expressão trabalhar para o boneco ou trabalhar para aquecer, e é uma coisa que nós normalmente não gostamos. Nós não gostamos de trabalhar somente para fazer alguma coisa. Nós gostamos de nos sentir úteis, gostamos que o nosso trabalho seja de facto gratificante para nós, mas também que seja útil. Quando nós finalmente terminarmos o nosso jardim, nós vamos querer olhar para aquilo e dizer: pronto, valeu a pena. O Pedro resmungou muito, mas no final valeu a pena termos o jardim pronto. E é assim que nós gostamos de fazer. Mas parece-me que Paulo estava a sentir um pouco que tinha, talvez, trabalhado para o boneco com aquilo que tinha feito com os Gálatas, com o pregar do Evangelho aos Gálatas. Parece que estava com receio que o tempo ou o trabalho investido com os Gálatas tivesse sido perdido,
porque eles estavam a abandonar todo o ensino que ele lhes tinha deixado e a voltar à lei, a voltar atrás, a fazer um retorno à lei. Deve ter sido bastante frustrante para Paulo, depois de tanto investimento, ver que não estava a ter o resultado que ele, de certa forma, esperava. Ainda assim, ele estava muito preocupado com os Gálatas. Ele diz, receio de vós. Ele queria que os Gálatas reatassem o seu relacionamento com Deus. Então, nesta primeira parte, neste primeiro contraste, nós podemos ver o contraste, passo a redundância, entre o Evangelho da fé e a religião do mundo. Nós vimos que os Gálatas estavam a retroceder para a lei, estavam a ser desafiados a isso por falsos profetas e estavam-se a deixar ir nessa onda. Talvez fosse fácil para eles seguirem nessa onda porque estavam demasiado habituados à lei e talvez para eles o cumprimento da lei fosse mais fácil do que viver pela fé. É talvez mais fácil entender ou mais simples de entender que estamos no bom caminho quando temos apenas uma série de passos a cumprir e esses passos estão bem definidos e talvez se torne a caminhada mais fácil do que viver pela fé, seguindo os ensinos de Jesus, o exemplo de Jesus no nosso dia-a-dia, com as situações que se cruzam connosco no nosso dia-a-dia. Mas também parece que coloca a salvação nas nossas mãos. Ao cumprir a lei, parece que nós estamos a dizer que eu mereço porque eu cumpri, eu mereço porque eu fiz. E isto é errado. Nós não merecíamos a salvação que nós temos, a salvação foi-nos dada. E somente por aquilo que Deus fez por nós e pela fé naquilo que Deus fez por nós entregando a Cristo, é que nós temos acesso à salvação. Os Gálatas estavam a viver estes problemas. E Paulo estava a alertar contra estes problemas que eles estavam a viver. Será que nós estamos a viver os mesmos problemas que eles? Será que nós nos estamos a impor regras a nós próprios para dizer que merecemos a salvação através disso? Será que nós vimos à igreja para marcar que sim, senhora, que fizemos alguma coisa? Vimos à igreja ou estamos a assistir pela internet? Obrigado, tecnologia. Será que nós fazemos isso apenas para marcar que cumprimos alguma coisa, ou nós de facto vimos à igreja com a motivação correta, de aprender mais acerca da palavra de Deus, de termos comunhão com os nossos irmãos? Se nós vimos à igreja somente com aquele intuito de marcar que cumprimos alguma coisa, que estamos a fazer alguma coisa, nós estamos longe de Deus, nós estamos a cair em idolatria, nós estamos a trocar o lugar de Deus e estamos a colocar-nos nós próprios lá, a dizer que nós é que fazemos as coisas, que nós é que o mérito é nosso. E isto é completamente errado. É muito arrogante da nossa parte fazermos isto. Cristo padeceu uma morte horrível, a pior morte conhecida naquele tempo e provavelmente atualmente continuaria a ser, uma coisa completamente e perfeitamente bárbara, e é demasiado arrogante nós desprezarmos isso e pensarmos que somos nós os responsáveis pela nossa própria salvação. Que saibamos viver pela fé, que ninguém possa dizer de nós aquilo que Paulo aparentemente estava a dizer dos Gálatas, que trabalhou para o boneco, que as coisas não estavam a correr como ele queria que corressem. Que quem nos prega o Evangelho a nós, ou que quem nos falou do Evangelho, possa olhar para nós e ver que está a dar fruto, está a dar resultado, que está a correr bem, e não como Paulo em relação aos Gálatas. Então, primeiro contraste, o viver pela fé e o viver segundo o mundo, segundo o cumprimento da lei. E de seguida temos o contraste entre o ministério do Evangelho e o ministério do mundo. Sabemos que Paulo era alguém que levava o seu Evangelho muito a sério, levava o Evangelho muito a sério, levava o seu trabalho muito a sério. E logo no versículo 12 nós lemos: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós, em nada me ofendestes. A tradução do NVI, do Nova Versão Internacional, diz: Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Eu me tornei como vocês é extremamente relevante aqui. Prova que o Evangelho é flexível em termos de cultura. Prova que o Evangelho adapta-se a várias culturas diferentes. Paulo tornou-se como os Gálatas. Quando Paulo lá chegou, ele não era como os Gálatas, mas tornou-se como um deles para lhes pregar o Evangelho. Paulo tinha o seu passado e a sua cultura,
mas quando ele colaborou com a plantação da igreja na Galácia, ele tornou-se como os Gálatas para lhes pregar o Evangelho. Isto é particularmente relevante porque o legalismo, ou as leis às quais os Gálatas estavam a ser desafiados a regressar, normalmente são inflexíveis. As leis têm que ser cumpridas daquela forma, exatamente daquela maneira, ou então nada feito. E o Evangelho não é assim. O Evangelho é flexível. É o mesmo Evangelho para toda a gente. É o mesmo Evangelho para qualquer pessoa, independentemente da cultura. As leis, por outro lado, são para cumprir e ponto final. Não há flexibilidade nenhuma nas leis. O Evangelho tem em conta a cultura ou o contexto de cada um e é igual para todos e é válido para todos de igual forma. Ainda quando Paulo diz: rogo-vos que sejais como eu, ou que se tornem como eu, na tal tradução da Nova Versão Internacional, indica-nos que o ministério do Evangelho é escrutinável, ou seja, de alguma forma, quem trabalha no Evangelho tem que estar disposto, e Paulo estava disposto, a ser visto por toda a gente e a ser escrutinado por toda a gente, a ser avaliado por toda a gente. As pessoas olhavam para Paulo e eram até convidadas a verem se aquilo que ele pregava era a forma exata com que ele vivia. E externamente, isto acontece a qualquer ministro do Evangelho, qualquer pessoa pode ver se ele vive aquilo que prega. E Paulo sabia como vivia, sabia as suas qualidades e limitações, sabia claramente o papel de Cristo na sua própria vida e sabia que também, dada a função de ministro do Evangelho, as pessoas iam reparar muito na sua vida e iam observar exatamente isto, se ele vive aquilo que prega. Ele então convida os Gálatas a serem como ele porque está ciente disto e porque sabe também que é normal que assim seja, sabe que é normal que as pessoas fossem olhar para ele. Ele sabe também que a transparência que tem que ter pode e deve ser usada para persuadir os Gálatas a voltarem ao Evangelho que ele previamente lhes tinha pregado e a não voltarem para a lei, a deixarem esse retrocesso e a seguirem no caminho do Evangelho que Paulo lhes tinha pregado. Depois no versículo 13... E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne. Parece que o plano inicial de Paulo não era pregar aos Gálatas, como ele fez. De alguma forma, algo se proporcionou ou algo tornou possível que ele pregasse aos Gálatas. Não era o plano inicial de Paulo passar na Galácia. Ele acabou por fazer isso porque foi desviado porque estava doente. Então, por algum motivo, por estar doente, ele foi parar ali à Galácia. A tradução do versículo 13 da Nova Versão Internacional diz: como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Ou seja, o ministério do Evangelho também procura oportunidades. Paulo não tinha intenção, inicialmente, de pregar o Evangelho aos Gálatas. Por uma doença, ele acabou por ir lá parar. Por uma doença, ele acabou por lá estar e acabou por poder aproveitar uma oportunidade e acabou por plantar uma igreja. Acabou por acontecer. Obviamente não foi obra do acaso. Deus coordenou as coisas para que assim fosse. Foi ali uma mudança de planos forçada que Paulo teve que fazer. Provavelmente também foi uma mudança de planos muito repentina, mas teve um bom fruto. Mais uma vez temos um contraste com aquilo que é o legalismo. O legalismo não muda. Fica sempre da mesma forma, fica sempre exatamente igual. Os Gálatas estavam na luta, se iam ou não, ou estavam, não era meio na luta, já estavam com o pé lá dentro. Estavam a voltar atrás, estavam a voltar à lei antiga, à lei, exatamente a mesma lei que tinha sido dada a Moisés, a lei do Velho Testamento. E o legalismo é assim, não muda, fica sempre da mesma forma. E não aceita, ou pelo menos lida muito mal, com a mudança. Depois, nos versículos 14 a 16, diz assim: embora a minha enfermidade na carne fosse uma tentação, não me rejeitastes nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Na sua condição de doença, portanto, quando Paulo chegou à Galácia inicialmente, doente, teria sido muito fácil para os Gálatas desprezarem Paulo. Note-se que nesta altura eles ainda não conheciam o Evangelho, não conheciam Deus.
Então, alguém doente chega ao pé deles, alguém que se calhar dizia umas coisas assim um bocadinho estranhas ao pregar o Evangelho, para eles seria algo de estranho aquilo que Paulo estava a dizer, coisas estranhas, ou pelo menos coisas diferentes daquilo que eles estavam habituados a ouvir. Então teria sido muito fácil para eles desprezarem-no. Teria sido muito fácil para eles não lhe ligar nenhuma. No entanto, os Gálatas cuidaram de Paulo como um anjo de Deus. Não só não o desprezaram, como eles cuidaram dele realmente muito bem. Neste processo ouviram a mensagem do Evangelho da parte de Paulo e aceitaram-na. No versículo 15, a minha tradução diz: qual é logo a vossa alegria? Há outras traduções que dizem: qual é logo a vossa bem-aventurança? Mas a tradução que refere a alegria, para mim, acho que enfatiza melhor aquilo que Paulo quer dizer. O que Paulo está a dizer é: onde é que está agora a alegria, a felicidade que vocês tinham naquela altura, quando tomaram conta de mim e ouviram da mensagem do Evangelho? Onde é que está essa alegria? Vocês estão a voltar àquilo atrás e essa alegria foi-se. Parece que desapareceu. O que foi feito dessa alegria, dessa felicidade que os Gálatas tinham? Paulo afirma que ele é o mesmo, o que vem em linha com tudo aquilo que ele vem a dizer até agora quando se defende, e vem em linha com aquilo que ele disse acerca da transparência, acerca da possibilidade de todos olharem para ele e verem a sua vida, de verem que aquilo que ele prega era o mesmo que aquilo que ele vivia. E Paulo afirma que ele é a mesma pessoa exatamente, mas que os Gálatas mudaram. A alegria que eles tinham de antes desapareceu. A alegria que eles tinham de antes já não estava ali. E ele pergunta-se: que é dela? Onde é que foi parar a alegria que vocês tinham antes? E no versículo 16, ele pergunta: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Isto indica-nos que, de alguma forma, a conversa que ele estava a ter com os Gálatas, parece que eles já o consideravam como inimigo. A relação de amizade que eles teriam antes estaria claramente muito fria agora, estaria claramente muito, muito diferente. Paulo era o mesmo, ele apenas lhes tinha falado da verdade, mas eles tinham mudado de alguma forma e agora o consideravam como um inimigo. Claramente nota-se alguma frieza na relação que existe entre Paulo e os Gálatas, que de antes não era assim. E tudo isto era causado pelo trabalho destes ministros, ou destes falsos mestres, que tinham uma mensagem completamente diferente daquela que Paulo tinha. Completamente diferente no conteúdo e completamente diferente nos objetivos. No versículo 17, Paulo fala-nos em detalhe sobre o objetivo destes ministros. Os que tanto se esforçam para vos agradar não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim para que vós tenhais zelo por eles. O que este versículo quer dizer é que estes ministros ou estes falsos mestres estavam a procurar agradar os Gálatas para que depois os Gálatas os pudessem agradar a eles de volta. Ou seja, eles não estavam à procura de indicar aos Gálatas o caminho para Cristo, o caminho para Deus. Não, eles estavam a querer agradar os Gálatas para que depois os Gálatas os pudessem agradar a eles de volta. Isto é errado. Aquilo que um ministro do Evangelho deve querer fazer é apontar para Cristo, apontar para aquele que é o derradeiro modelo, apontar para aquele que está acima de todas as coisas. Não é apontar para si próprio. Aquilo que um ministro do Evangelho deve fazer é procurar que os crentes sigam a Cristo e agradem a Cristo. Não é procurar que os crentes agradem a Ele mesmo. Não é procurar que os crentes de alguma forma retribuam para com o ministro do Evangelho. Não. O objetivo do ministro do Evangelho é apontar para Cristo, aquele que é acima de todas as coisas, aquele e por quem é possível ter a salvação. Mas estes falsos ministros ou estes falsos mestres queriam outra coisa. Eles queriam que os Gálatas se agradassem deles e depois os Gálatas eles próprios agradassem estes ministros do Evangelho. Queriam isto mesmo. Parece que há aquela questão de que queriam que os Gálatas dependessem deles emocionalmente para que depois os pudessem dominar ou controlar. Parece que é aqui este ponto que Paulo está a querer chegar. E Paulo avisa aos Gálatas nesse sentido. Tenham cuidado. Eles vão vos dizer aquilo que é agradável de ouvir, eles vão vos dizer aquilo que vocês querem ouvir, para depois vocês irem a correr para os agradar, para os colocarem num lugar
que eles não merecem, num lugar que não é deles. E Paulo diz também que, como ele próprio está com esta situação, apesar de tudo aquilo que ele diz dos Gálatas, que eles estão a fazer de errado, e aquilo que ele diz que esses falsos mestres querem fazer, Paulo depois diz qual é a sua posição no meio de tudo isto. Versículos 19 e 20. Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo estava em claro sofrimento com esta situação dos Gálatas. Esta mudança deles estava a deixá-lo em agonia, estava a deixá-lo em grande angústia. E isto é completamente diferente daquilo que esses tais ministros ou falsos mestres procuravam. Eles não estavam de forma nenhuma angustiados com a dúvida que os Gálatas estavam a ter. Não, antes pelo contrário, eles queriam provocar mudança. Mas Paulo estava angustiado por aquilo que os Gálatas estavam a viver naquele momento. Ele usa a expressão: por quem de novo sinto dores de parto. Um homem nunca vai saber o que são dores de parto. Um homem nunca vai saber o que é isso. Podemos imaginar que é uma febre de 37,5 que nos dá muitas dores. Para um homem que fica logo com qualquer grau de febre, fica logo todo derriado. Podemos imaginar que é isso? Não, estou a brincar. Eu já estive ao lado da Marta quando nasceu o Miguel e aquilo é duro. E então aquilo que Paulo refere é que ele sente uma dor profunda, uma dor que não é medível, uma dor imensa por aquilo que está a acontecer com os Gálatas, por aquilo que lhes está a ser feito, que lhes está a ser incutido para eles voltarem atrás para a lei. Era uma agonia que era bem real, uma angústia que era bem real. E note-se que ele refere: de novo sinto. Já não é a primeira vez que Paulo se sente assim pelos Gálatas. Quando ele lá chegou e começou a pregar o Evangelho, ele sentiu isto. Provavelmente sentiu esta agonia por aquelas pessoas que na altura ainda não eram convertidas. E agora sente uma agonia, se calhar maior ainda, porque todo um caminho foi percorrido e agora estavam a retroceder. Ainda outro detalhe interessante destes dois últimos versículos, 19 e 20, é que ele refere: até que Cristo seja formado em vós. Isto pode parecer que vai contra aquilo que Paulo disse no versículo 12, onde diz: rogo-vos que sejais como eu. Mas a ideia de Paulo era ele ser um exemplo para os Gálatas pela forma como ele segue a Cristo. Não por ele ser importante ou relevante, mas exemplo pela caminhada que ele faz, não porque ele merece uma posição de relevo, uma posição de realce. Paulo apresenta-se sempre como aquele que aponta para Cristo, não aquele que toma o lugar de Cristo. A ideia de Paulo era ele ser um exemplo para os Gálatas pela forma como ele anda, não por quem é, não pela posição que ocupa. Paulo não queria que os Gálatas fossem fãs dele próprio, ele queria que os Gálatas fossem fãs de Cristo, que seguissem a Cristo, que se procurassem moldar segundo Cristo, que é o modelo acima de todas as coisas, até que Cristo seja formado em vós. Cristo é o único que vale a pena seguir. Ele queria que os Gálatas ignorassem estes falsos mestres, estes ministros de um evangelho, de um não evangelho, e que se voltassem para Cristo. E a passagem termina com uma nota um pouco pesada da parte de Paulo: a mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo queria ter outras coisas para dizer. Ele queria não estar a falar contra os Gálatas, ele queria não estar a falar no sentido de os corrigir. Ele queria não estar a falar desta forma, ele queria estar a louvá-los, se calhar, pelo trabalho que eles tinham vindo a fazer, pelo exemplo que eles seriam a seguir a Cristo. Mas não, Paulo estava aqui a ter que escrever uma carta bastante dura sobre um problema bastante grande que eles estavam a viver. Eles estavam a tomar um rumo
que os ia levar para longe do Evangelho, que os ia levar para longe de Cristo. Havia um real contraste entre a forma como eles viveram de antes e viviam agora. Havia um contraste enorme entre a forma como Paulo vive e aquilo que os Gálatas estavam a viver. Um contraste enorme em relação àquilo que Paulo lhes tinha ensinado e aquilo que lhes estava a ser ensinado agora. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vimos Gálatas 4, 8 até 20 e vimos os dois contrastes que Paulo refere. O contraste entre o Evangelho da fé e a religião do mundo, ou a religiosidade do mundo, dos versículos 8 até 11, e o contraste entre o ministério do Evangelho e o ministério do mundo, dos versículos 12 até 20. Então, que saibamos viver por fé, que saibamos qual é o nosso lugar, que não há nada que nós possamos fazer para ganhar a salvação. É algo que nos é dado da parte de Deus, é algo que nos é entregue, é algo que nos é oferecido e é algo no qual nós não temos mérito nenhum. Nós aceitamos o sacrifício que Cristo fez por nós pela fé, mas nós não temos mérito nenhum naquilo que Cristo fez por nós. Ele fez tudo e dá-nos gratuitamente o acesso à salvação. É muito arrogante da nossa parte nós dizermos que fazemos o que quer que seja e que então merecemos aquele lugar ou um bocadinho daquele lugar. Nós não merecemos aquele lugar, simplesmente. Nós não merecíamos estar ali. Cristo fez o que fez em nosso lugar, era o único que o podia fazer e não há mérito nenhum para nós nisso. Todo o mérito, toda a honra seja dada a Cristo Jesus por aquilo que Ele fez. E que nós não coloquemos qualquer outra coisa no lugar que Deus deve ocupar nas nossas vidas. Que não invertamos as coisas de tal forma a que acabemos por nos cultuar a nós próprios, ou ao nosso trabalho, ou ao nosso dinheiro. Deus tem o seu lugar muito específico na nossa vida e é esse lugar que Ele deve ter sempre. E ainda que sigamos e apliquemos o Evangelho de Deus nas nossas vidas. O Evangelho que é multicultural, que é adaptável a qualquer situação, a qualquer pessoa, a qualquer cultura, a qualquer contexto. O mesmo Evangelho, a mesma palavra exatamente, é aplicável em qualquer ponto do mundo. Há bocado víamos sobre o Chile, uma cultura completamente diferente da nossa. E o Evangelho está lá. Temos vindo a falar sobre outros países com uma cultura ainda completamente diferente também. Parece que não é preciso mudarmos muito a latitude e longitude para encontrarmos um país que é totalmente diferente do nosso. Às vezes a nossa cultura, a forma como nós vivemos em nossa casa é completamente diferente da forma como o nosso vizinho do lado vive. Mas o Evangelho é o mesmo para os dois. O Evangelho tem a resposta para as duas casas. O Evangelho tem a resposta para qualquer pessoa, independentemente da circunstância, independentemente da cultura, independentemente do contexto. O Evangelho é só um. Acima de tudo, é um Evangelho que aponta para Cristo, que nos diz que Cristo, e somente Cristo, é o modelo e o alvo. Então, até que Cristo seja formado em nós, parafraseando aquilo que Paulo escreveu aqui aos Gálatas, que nós vivamos este Evangelho na nossa vida e de acordo com ele e que não nos desviemos dele. E que o Senhor nos abençoe e a sua palavra e nos ajude a viver desta forma.